Pessoal, a Guerra de Secessão, então, é uma guerra interna que ocorre nos Estados Unidos, em meados do século XIX, entre os anos de 1861 e 1865. É uma guerra que vai definir os rumos da política interna e da economia dos Estados Unidos e vai ser uma guerra fundamental também para o desenrolar do desenvolvimento dos Estados Unidos como uma potência mundial, que antes disso eles não eram, tá? Era um país que tinha ficado independente da Inglaterra em 1776, né, a partir das 13 colônias inglesas, mas que não eram uma potência ainda, uma potência internacional. A partir dessa guerra eles vão fundamentar as bases que vão permitir com que eles se tornem uma potência, tá? E uma potência que, como nós sabemos, passou a influenciar os destinos de outros países no mundo, como fazem até os dias de hoje. Essa guerra de secessão, tá? E vamos chamar atenção para essa palavra secessão, que quer dizer separação, ela também é conhecida como Guerra Civil Americana. Tá? Então foi um período, como o próprio nome já diz para a gente, secessão, separação, que uma região dos Estados Unidos quis se separar do país e quis formar uma organização política à parte. A razão disso tudo foi uma divergência de interesses entre duas regiões dos Estados Unidos, tá? Divergência, diferença de interesses. Enquanto o norte tinha os estados industrializados, voltados então para uma economia pautada no trabalho assalariado, eles produziam, eles tinham indústrias e eles queriam vender os produtos deles. Então, para eles, não interessava a manutenção da escravidão no território dos Estados Unidos. Eles queriam que o país mantivesse ali uma mão de obra assalariada em todo o seu território, porque eles queriam vender os produtos. Se tivessem escravos, esses escravos não iam receber salários e não iam comprar a produção que eles tinham a ofertar. Os estados do Sul, ao contrário, defendiam a escravidão porque eles tinham uma economia baseada na agroexportação. Então, eram aquelas fazendas imensas, produzindo, na maior parte das vezes, um produto só, voltado para abastecer o mercado externo. Então, nessa situação, era o algodão. Tá? Então, o principal parceiro comercial aí dos Estados Unidos nesse período é a Inglaterra que é uma potência do setor, principalmente do setor têxtil nessa época, então a matéria-prima é o algodão e os estados do sul vendiam esse algodão para a Inglaterra. E eles então tinham como base, tá, a mão de obra escrava, daí essa divergência de interesses. E vamos lembrar, os estados do norte são regiões mais frias, né, regiões marcadas por períodos de neve, e os estados do sul são estados mais quentes, então mais propícios para esse tipo de atividade econômica voltada aí para produtos tropicais que interessavam ao setor internacional, principalmente a Inglaterra, que era a grande potência industrial do período. Os conflitos eles vão começar a acontecer de fato a partir da eleição presidencial de 1860. O norte tinha um candidato, que era o Abraham Lincoln, do Partido Republicano. O Lincoln era favorável aos interesses dos empresários do norte, favorável à industrialização, à proteção da produção interna, através do protecionismo alfandegário, que taxava o que vinha de fora, os produtos importados, né, para que eles ficassem mais caros e os produtos nacionais mais baratos. E era contrário à manutenção do escravismo nos Estados Unidos, queria abolir a escravidão. E no Sul, tá, o candidato do Partido Democrata defendia a manutenção da escravidão e, no limite da situação, defendia até o direito dos estados que não estivessem interessados, né, que sentissem a sua economia prejudicada pelas leis nacionais, que eles então pudessem se separar dos Estados Unidos, tá, em caso de não conseguir conciliar os seus interesses. Então, tínhamos aí dois candidatos do Partido Republicano, que era o Lincoln, e do Partido Democrata, que era o John Breckinridge. Só que, vou lembrar vocês, tá? Esses partidos existem até hoje, só que os interesses não são mais os mesmos, tá? Esse era um contexto histórico em que a escravidão era uma prática, tá? Para vários países, o Brasil também, inclusive, e nessa época tínhamos aí um partido, o Partido Democrata, defendendo a escravidão. Esse partido, portanto, existe até hoje, mas ele não defende mais a escravidão. Isso foi só uma questão do contexto, tá? Só para a gente não se esquecer dessa mudança aí de conjuntura política também.
O Lincoln vence a eleição. E a partir daí, os estados do Sul, liderados pela Carolina do Sul, eles se declaram separados da União, porque sabiam que o Lincoln ia implementar uma plataforma política contrária aos interesses deles. Tá? Então, declaram aí os estados confederados da América, se desligando dos Estados Unidos e levando aí junto também a Geórgia, Flórida, Alabama, Mississippi e Louisiana. E essa bandeira aí ao lado era a bandeira que eles criaram para representar esse grupo político, os Estados Confederados da América. Então, para a gente poder localizar, né, essas regiões, o que está em amarelo no mapa são os estados do norte, os estados ali ligados à União, os estados ligados ao Lincoln, e os estados que estão em rosa são os estados que decidem se desligar dos Estados Unidos, os estados que vão compor, então, essa confederação que tinha como objetivo ficar independente, né, ser uma organização política à parte. O presidente Lincoln vai reagir, não vai aceitar esse desligamento. Tá? Então, a gente vai ter aí o começo da Guerra Civil Americana, dessa Guerra de Secessão. Então, são batalhas marcadas por muita violência, muita morte. Mais de 600 mil pessoas perdem as vidas nesses combates. E é uma guerra que consolida uma estratégia também, que são as chamadas trincheiras. Até então era uma novidade. E esse tipo de estratégia vai marcar os conflitos seguintes, principalmente a Primeira Guerra Mundial, que ocorre entre 1914 e 18, que a gente vai ver mais adiante. Aí nessa imagem, tá? É uma imagem da Guerra de Secessão, uma fotografia da Guerra de Secessão, e vocês podem ver aí o que é uma trincheira. Então são uma espécie de valas, tá? Mais ou menos aí uns 2 metros de altura, aonde as tropas ficavam então camufladas, escondidas, e quando os opositores iam adentrando o território, tá? Eles não viam esse pessoal, estavam então abaixo ali, e aí essas pessoas nas trincheiras tinham mais uma vantagem, né? Pegavam então a tropa opositora que vinha, né? Surpreendia essa tropa e conseguia aí grandes conquistas nessa área militar. Tá? Então, isso aí foi basicamente uma estratégia que apareceu aí e foi utilizada em outros conflitos ao longo dos primeiros anos do século XX. Os confederados eles são derrotados, essa separação não acontece, e o Lincoln sanciona a partir de então uma lei que acaba com a escravidão em todo o território dos Estados Unidos e concede cidadania também aos negros que passam a ter direito ao voto. E a guerra ela vai trazer uma modificação que vai interferir a partir daí na própria economia dos Estados Unidos e permitir que ali se formasse uma potência mundial em termos de economia. Tá? A industrialização ela passa também a ocorrer nos estados do sul, os estados do norte, os empresários passam a investir o seu capital ali também, então muito rapidamente essa região vai ficar industrializada, então a gente vai ter essa potência econômica já entrando no século XX, então os Estados Unidos têm aí a base para se tornar uma potência econômica tal como nós conhecemos hoje, tá? Com poder econômico e político internacional capaz de interferir em outros países, em outras nações, como eles continuam fazendo até os dias de hoje. Outras consequências que os Estados Unidos eles têm a partir dessa guerra civil, dessa guerra de secessão, é o ressentimento de alguns setores do Sul, mais radicais, que não aceitaram o fim da escravidão. Então, a primeira questão é o assassinato do próprio Lincoln. Ele, embora tenha conseguido se reeleger presidente, ele não chega nem a tomar posse, ele vai ser assassinado, tá, com um tiro em 15 de abril de 1865. E esse ressentimento também vai ser a base de uma organização extremamente racista que surge também nesse contexto, né, que é a Ku Klux Klan. É uma sociedade racista, um grupo racista, segregacionista, que não aceita nem a abolição da escravidão e que passa a atacar violentamente as populações negras no sul dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma ilustração do período, né, é bem macabra,
né, para a gente ver a ameaça que esse grupo representava para os negros, que embora tenham tido a escravidão abolida, direitos também políticos, eles passam a ser violentamente perseguidos por esse grupo. Tá? Tem imagens muito violentas desse tipo de perseguição, eu optei por não colocar aqui para a gente, é muito impactante. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo não precisamos de mais, né, de mais coisas assim para chocar, né? Mas quem tiver interesse acha facilmente no Google através de uma pesquisa, né? O tipo de ataque violento que era feito aí nesse período de atuação, nesses primeiros anos da Ku Klux Klan. Esse grupo surge no Tennessee, como formado por pessoas por veteranos que lutaram e perderam então essa guerra de secessão, essa guerra civil americana. E a origem, essa palavra, né, ela tem origem no radical grego, né, no kyklos, que significa círculo, e também no clã, né, tal como a gente conhece, clã referente a grupos de famílias tradicionais, né, de famílias muito antigas. A Ku Klux Klan ela vai atuar até 1882, quando ela vai ser considerada inconstitucional nos Estados Unidos. Só que em 1915 ela volta a atuar, né? Então volta a perseguir as pessoas de maneira ilegal e através de assassinatos e destruição também das suas casas, né? Como vocês estão podendo acompanhar. For God, for God, for country, for country, for race, for race, for clan, for clan. White power! White power! Então, aí nessas imagens, né, que nós podemos ver, esse grupo continua atuando, tá? São imagens de 2018, de um documentário feito nos Estados Unidos, é um grupo que continua atuando, vocês podem ver referências aí à bandeira dos confederados, que representa essas ideias de supremacia racial, né, dessas ideias racistas nos Estados Unidos até hoje. É um grupo que então se organiza, hoje em dia ele é marcado por ideias nacionalistas e xenofóbicas e ainda assim, né, racistas, e infelizmente estão voltando aí no cenário político, com ideias, né, bastante violentas, perseguição bastante violentas aí sendo empreendidas nos Estados Unidos. Além dessa questão, a gente pode ver aberrações como tentativa de trazer esse movimento para cá, para o Brasil. Tá? Isso aí é um cartaz que foi colocado num poste, tá? Uma cidade do interior de Santa Catarina, e a gente vê, né, a tentativa patética de se implementar esse tipo de ideia num país com uma diversidade étnica como a do Brasil, né? Em que a gente não pode, sim, em qualquer tipo de lugar, é um absurdo falar em supremacia racial, que dirá no Brasil. E a gente vê, né, as pessoas tentando importar esse tipo de ideia para cá, tá, através desses cartazes. Então, pessoal, esse foi um primeiro momento aí de uma abordagem da história geral. É interessante utilizar esses recursos, nós vamos continuar em outras oportunidades, em outras atividades, mas por hora, tá, esse foi um conteúdo aí importante para a gente refletir também e para ter como fundamento para as nossas próximas interações, para os nossos próximos conteúdos. Tá? Um beijão a todos vocês, estou com muita saudade. Tá? Em breve a gente volta a se falar novamente. Tchau, tchau.